Com a paz do Senhor, aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Amém? Os irmãos acharam? Digam amém. A palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Pai, estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor, te agradecendo em primeiro lugar, Senhor, porque aqui chegamos, Senhor. Aqui chegamos, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. Pai, que eu seja canal de bênção, Senhor, para a Tua igreja esta noite, Senhor. E que eu possa falar, Senhor, aquilo que Tu tem colocado no meu coração. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Por bondade, pode tomar o seu assento, meu querido irmão. Em primeiro lugar, eu quero externar a minha gratidão ao meu Deus pela oportunidade de estar aqui nesta congregação. Agradecer ao pastor Antônio, que na sexta-feira lançou o convite para nós, falou com o pastor Donizete, ele liberou e a gente está aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor. Também agradeço ao Corpo de Obreiros, a esta igreja maravilhosa que não conhecia, e estou tendo a oportunidade de conhecer. Até o dia 11, nós estávamos também nesta função pastoral, pastoreando a congregação do Morro da Bênção, ali na Vargem Grande. Mas aprove Deus que nós saíssemos dali e viéssemos servir a Jesus aqui no Rio Vermelho. Deus sabe todas as coisas, Eu, quando dali saí, eu disse para os irmãos que a nuvem estava se movendo, E quando a nuvem se move, nós que somos servos do Senhor, nós vamos aonde a nuvem nos manda, porque estamos pela permissão diretiva do Senhor. Amém? Irmãos, hoje é um culto de caráter missionário, e eu quero de forma rápida, e dissertiva, explicativa e direta, trazer algo da parte de Deus que o Senhor me colocou no meu coração. Esses versículos, meus irmãos, que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele vem nos exortar, orientar todos nós da igreja do Senhor, que nós façamos o nosso sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E aí você vem e me pergunta: mas o que tem a ver isso com missão? Tem tudo a ver, porque para nós começarmos a fazer missão, nós temos que sacrificar, em primeiro lugar. Não temos como fazer missão, realizar missão, sem oferecer o nosso culto racional ao Senhor. Não temos como fazer missão sem oferecer
oferecer o nosso sacrifício do nosso tempo ao Senhor. Nós estamos em um ano que a convenção ela vem a nos dar uma frase, um tema que é diretamente direcionado à missão, a isso que muitas pessoas chamam como um departamento, mas lá em Marcos fala como ordenança. E não é uma ordenança do nosso pastor presidente Josué Cipriano, não. É uma ordenança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E a frase que nós temos que divulgar todos os dias, que tem na nossa convenção, é evangelismo. A chama não pode apagar. Quando eu ouvi essa frase pela primeira vez na reunião, em janeiro, lá na sede, isso me deu um start na minha mente, porque esse start ele já veio desde o dia 1º de janeiro de 2026, a qual eu coloquei a minha vida mais uma vez na mão do Senhor, aos pés do Senhor, começando literalmente o ano aos pés do Senhor. Deixei a minha família em casa e fui para o culto da virada aos pés do Senhor. E aí, com esta frase, ela veio só a confirmar que nós temos que estar, ou eu tenho que estar, aos pés do Senhor. Eu estou me colocando porque a palavra, ela primeiro, ela me confronta, ela vem a falar comigo em primeiro lugar, para depois eu possa passar esta mensagem aos irmãos. Amém? Essa mensagem do apóstolo Paulo aos Romanos, ela além de nos advertir e nos orientar, ela vem a reforçar também a nossa fé. Porque para nós podermos trabalhar numa missão, na missão em ganhar almas, não é fácil, irmãos. Muitos pensam assim, pastor ou irmão, eu não sei pregar, eu não sei falar de Jesus, eu não sei nem ler a Bíblia direito. Mas eu faço uma pergunta para vocês: como você foi salvo? Como Jesus alcançou a sua vida? Esse já é a sua pregação. Isto já parte do princípio que você pode falar de Jesus, porque você vai falar da sua vida. Ei, eu fui salvo lá num beco, num valado, estava tirado das drogas, ou eu era jogador de pôquer, jogador de osso, jogador de canastra, não interessa. Jesus me alcançou ali. Esta é a sua pregação. Este é o seu evangelismo. Isto você já está começando a apresentar o seu corpo em sacrifício vivo e santo ao Senhor. Claro que conforme a medida do tempo, nós quando saímos para evangelizar, nós temos que primeiro nos consagrar, orar, jejuar. Partimos desse princípio. E aí Deus vai começando a operar. Então o apóstolo Paulo, ele vem a trazer essa mensagem para nós. Isso é missão. Mas também temos que chamar a atenção de duas coisas necessárias em fazer missão, em ajudar o nosso pastor a fazer missão. Não é jogar a responsabilidade no ombro do servo do Senhor. Chama-se compromisso ou comprometimento e
envolvimento. Quantos estão comprometidos com a palavra do Senhor nessa noite? Quantos estão envolvidos com a palavra do Senhor esta noite? Ou será que nós viemos simplesmente como meros espectadores a ouvir alguém falar nesse altar que é santo e 3 vezes santo? Ei, irmão, mas isso é forte. Claro que é forte. Porque eu, pastor Antônio, fui confrontado com essas 2 palavras. O Senhor falou para mim: ei, Jackson, o quanto você está comprometido com a minha palavra. Ei, Jackson, quanto você está envolvido com esta palavra da verdade. Não temos que colocar em medida, porque o meu irmão, ele é mais comprometido que eu. Ei, eu vou mais do lado do segundo pastor, porque ele é mais comprometido, ele é mais envolvido que o pastor. Não julgue, olhe para si mesmo, faça como eu fiz. E perguntei ao Senhor: Senhor, me mostra o quanto eu estou comprometido e envolvido com a tua obra. Me mostra, Senhor, através de sonho, me mostra através da palavra, me mostra através de alguém me falando o quanto eu estou comprometido e envolvido com a tua obra. Porque há necessidade nos últimos dias que estamos vivendo nesta terra, de estarmos verdadeiramente comprometidos e envolvidos com a palavra do Senhor. Para fazer missão, nós temos que estar comprometidos e envolvidos. Comprometidos e envolvidos em primeiro lugar com Deus, e em segundo lugar com o nosso líder. Aleluia! É quando ele der a ordem: irmãos, amanhã à tarde, no sábado às 3 horas, nós vamos nos reunir e sair por estas ruas a evangelizar. Aí veio o irmão Jackson e disse assim: não vou. O pastor não dá ordem? Quem é ele? Chegou a recém, não sabe nem como é que movimenta a igreja. Ei, eu te digo em nome de Jesus, este homem está aqui pela dispensação de Deus, pela ordem de Deus. Ele não está aqui porque ele quer, ele é voluntário e ele está aqui porque ama trabalhar para o reino. E assim como ele ama trabalhar para o reino, é necessário que você se espere nele para também trabalhar para o reino. Aí entra o seu comprometimento e o seu envolvimento. Não é para agradar o pastor, não é para agradar o pastor Luiz Donizete, que é o nosso pastor setorial, não é para agradar o nosso pastor presidente Josué Cipriano. Não! A nossa mentalidade, a nossa força e o nosso vigor é para o nosso Deus. Então eu pergunto e continuo perguntando: o quão você está comprometido e envolvido neste reino? Durante a semana, quantas vezes você falou para o seu colega de trabalho: ei, eu tenho uma palavra para você, Jesus te ama. Ei, sabe de onde Jesus me tirou? Eu estava lá no tráfico, ou eu era bêbado, eu era um sem vergonha, eu era um, sei lá. Você já parou para pensar, pastor, mas isso não é missão? É missão! Missão é você levar o evangelho do Senhor.
questão de querer. Marcos 16, o próprio Jesus dá ordenança aos seus discípulos: ide. Jesus não disse assim: ei, Antônio, se tu quiseres, tu vai lá e fala do meu amor. Não, ele ordenou: ide, vai e prega o meu evangelho a toda criatura. E ele não mandou você vir aqui somente na Nova Canaã, Samaria, Judeia e os confins da terra. Existem irmãos querendo ir para os Estados Unidos pregar o evangelho. Bem, você prega o evangelho na sua rua? Você fala de Jesus para o seu amigo? Aleluia. Se você faz, o Senhor é misericordioso para te levar para os Estados Unidos para pregar o evangelho. Mas nós não precisamos ir para outro país para falar do amor grande e maravilhoso desse nosso Deus, do sacrifício vivo que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu tenho a certeza absoluta que só nesta rua aqui tem mais de 10 famílias que estão precisando de ouvir a palavra do Senhor. Tome o exemplo do nosso pastor. Vá até a casa, fale de Jesus. Agora, não espere serem bem recebidos, porque o evangelho é confronto. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Romanos: oferecer o sacrifício vivo. É você saber que você vai chegar na casa do irmão Oséias, do senhor Oséias. Ele não é crente, ele pode ter todo o direito de dizer assim: ó, sai daqui. Você está preparado para isso? Você está preparado para dizer, para receber um não? Aí vem o comprometimento e o envolvimento. Eu recebi um não hoje, mas eu vou insistir. Eu vou ligar. Eu vou falar. Eu vou cantar, nem que seja um louvor na frente da casa dele. E eu tenho a plena certeza que Jesus vai falar ao coração deste homem, de coração duro. Aleluia. O comprometimento. Eu só quero dizer duas coisas para vocês aqui, para chamar a atenção. O que significa comprometimento? Comprometimento é um ato ou efeito de se dedicar totalmente, com responsabilidade e lealdade a um objetivo claro e certo. Olha quão forte é você ser uma pessoa comprometida. Você tem que se doar. Vai doer? Vai. Mas o Evangelho é isso. O Evangelho é isso. Nós nos sacrificamos para falar uma alma que se venha para Jesus. Você sabe o que acontece no céu? Glória a Deus. É festa. É festa. Quando uma alma se arrepende, o céu todo entra em festa. Que dirá se for 2, 3, 4, 5, 10? Mas você observou o que significa comprometer-se
Nos nossos dias atuais, ninguém quer se comprometer com nada, meus irmãos. Eu sofri isso na pele, pastoreando por 1 ano e 3 meses a congregação do Morro da Bênção. Muitas vezes fiz o trabalho sozinho. Não estou me queixando, não. Entendam, meus irmãos, eu não estou me queixando. Porque quem sou eu para vir ao púlpito, a este altar, e me queixar do que Deus me deu na minha mão? Mas o fato é que com a obra do Senhor, com a igreja do Senhor, poucos são comprometidos. Poucos são comprometidos e que dirá envolvidos. Aleluia. Me desculpe, eu não estou para exortar a igreja, porque isso não é minha missão, eu sou simplesmente um pregador. Mas eu relutei muito, pastor, para entregar essa mensagem à igreja. Eu relutei muito. O quanto nós estamos envolvidos, o quanto nós estamos comprometidos com a palavra do Senhor. Será que simplesmente nós falamos versículos bíblicos simplesmente da boca para fora e não realmente memorizamos e trazemos a profundidade do que aquilo significa para nós? Porque é muito forte quando nós meditamos neste versículo de Marcos 16, aonde Jesus fala: ide por todo mundo. Eu fico pensando que a ordem que Jesus deu aos seus discípulos foram pessoas totalmente escolhidas. Você é escolhido do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor te salvou para uma finalidade: para evangelizar. Jesus não morreu na cruz do Calvário por você, não doou a sua vida por você, para você ficar sentado no banco da igreja a cada vez que vem ao culto. Deus maravilhoso. Ele te salvou para algo maior, Ele te salvou para algo extraordinário. Ele te salvou para você sofrer e sacrificar o seu corpo, oferecendo o teu melhor culto racional. Culto não é só isso aqui que estamos envolvidos, não. O teu culto começa pela manhã, quando você abre os seus olhos e diz assim: Senhor, obrigado. Eu te agradeço, Senhor, pela noite que tu me destes, aonde tu me guardaste, Senhor, de todas as armadilhas do inimigo. O teu culto começa ali, agradecendo a Deus, e Ele vai continuando 24 horas por dia. Aleluia. E como é que você faz o seu culto? Cultua a Deus somente em comunhão com os teus irmãos? Ou o seu culto começa pela manhã, quando você acorda? Isso nos chama o pensamento, nos chama o confronto, porque a verdade dói e confronta. Irmãos, isso doeu no meu coração. Por isso venha provar que eu sou falho. Eu sou um falho. Mas também é sinal que a palavra ainda fala comigo. Porque o momento que a palavra não falar com o pregador e não confrontar o pregador, não existe mensagem para a igreja. Muitos podem entrar no ouvido e sair pelo outro, mas muito essa palavra está entrando no coração, está sendo calada e guardada no coração. O salmista disse: a tua palavra eu escondi, Senhor, guardada no meu coração, para que não peque
entregues contra ti, Senhor, a tua palavra, eu escondi. Só que quando o salmista fala em palavra, em coração, ele não fala desse coração carnal que pulsa, mas sim ele fala da nossa mente. Ouvindo um pastor, ele me disse assim: se o nosso país, Brasil, se tornasse um país igual à Coreia, o quanto da palavra de Deus você tem depositada dentro do seu coração? Interrogação. Fica a pergunta para os irmãos. É claro que nós oramos ao nosso Deus, que o nosso país não se torne como a Coreia, que muitos não têm essa liberdade que nós temos aqui, de falar no microfone, de ter um som maravilhoso. Eles estão escondidos nos porões, a buscar a Jesus enquanto estão podendo achar. E mesmo assim ainda estão fazendo missão. Nós temos que louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor pela liberdade que você tem de pegar um folheto e dizer assim: ei, Jesus te ama, meu amigo. Jesus te ama, Ele tem algo com você. A minha vida é assim, assim, assim. Deus pode transformar a tua vida. Mas aí partimos do comprometimento. Aí partimos do envolvimento. Aí nós partimos dessas duas palavras que são bem difíceis de serem combinadas. Porque muitas vezes ou nós somos comprometidos ou somos envolvidos. O comprometimento ele te faz agir melhor. Ou seja, você vem e toma uma decisão. A decisão de: pastor Antônio, quando é que eu hoje isso? Ah, meu irmão, tal dia. Pastor, a minha decisão está do seu lado. Só me consegue alguns folhetos para mim evangelizar do seu lado? E digo mais, pastor, eu vou fazer a mesma coisa que o apóstolo Paulo falou. Eu vou ser sangue para mim. Se o senhor entregar 2, eu vou entregar 2. O que o senhor falar, pastor, eu vou repetir, porque eu não sei falar, pastor. Mas eu tenho certeza que o senhor é um homem usado por Deus, e ele vai me ensinar. Glória a Deus. Isso é uma tomada de atitude, isso é um exemplo que eu estou falando. Aleluia, amém. Aleluia. Isso é um exemplo que eu estou falando. E se nós fizermos isso, nós não quebramos um princípio. Nós declaramos o princípio. O princípio, sabe de qual? A autoridade pastoral. Que é o que Deus preza. A autoridade pastoral. Porque quebra de princípio é muito grave. Além de agir, você também tem o vigor físico. Eu não consigo caminhar muito tempo. Eu falo isso para os irmãos mais idosos, né? Porque os jovens não têm esse problema. O jovem que chegar para mim e disser assim: olha, eu não consigo andar 3 quadras para evangelizar. Vai no médico. E está com algum problema. Eu estou com 54 anos, eu levanto todos os dias 5 horas da manhã. 3 vezes por semana eu vou para a academia e sou diabético. Será que eu tenho ou não tenho disposição? Hoje eu fiz uma viagem de 1
1h30 ida e 1h30 volta. Levei a minha filha, na verdade a minha enteada, né, que eu crio desde 3 aninhos, é minha filha, para ver a irmã dela que sofreu um AVC. Antes de eu sair, o Senhor disse assim: pega uma Bíblia, porque eu olho que você tem uma missão para fazer. E eu, ao longo do caminho, eu não entendi. Eu levantei 5 horas da manhã. Hoje é domingo, é o meu dia de descanso. E mesmo no domingo eu levanto de manhã para ir para a escola bíblica dominical. Amém. Mas hoje eu pedi dispensa para o meu pastor, porque algo eu tinha que fazer lá em Balneário Camboriú. E foi maravilhoso. A menina, ela sofreu um AVC, totalmente drogada. Mas Deus, Ele age na hora certa. Não deixou o inimigo levar. E nós não perdemos a oportunidade de fazer missão. Porque conheço ela há muito tempo, mas nunca falei de Jesus para ela. Oportunidade, irmão. Quantas vezes o Senhor, durante a semana, lhe causa, Ele coloca a oportunidade na sua frente. E o que você faz? Ah, eu não vou falar porque eu não sou o pastor. Eu não vou falar porque eu não sou o líder de missão. Bom, eu não vou falar porque eu já não prego mesmo, né? Eu não sou pregador. Eu não vou falar porque eu não sei falar. Desculpas e desculpas. E o Senhor vem a dizer esta noite para a igreja dele: chega de desculpas. Chega de desculpas. Porque se Ele te dá a oportunidade de falar do amor dele e você não fala, você não é ágil, você não toma atitude, mas você tem até vigor, você tem saúde, mas não fala, você resolve se calar. Mas uma coisa o Senhor me chama a atenção esta noite, que naquele grande dia muitos vão ouvir: não vos conheço. Não vos conheço. Por quê? Por quê? Porque nos calamos quando tivemos a oportunidade de falar. E aí eu venho reforçar um pouquinho mais, porque o apóstolo Paulo aos Romanos, ele vem dizer aqui, ó: porque assim, como um só corpo, temos muitos membros. O que é isso aqui? O que é isso aqui? É um corpo. E esse corpo nós temos vários membros. O meu pé não faz o mesmo jogo que a minha mão. Se eu ando com o pé esquerdo, o outro direito fica para trás. Se quando eu toco meu violão eu faço a posição de Ré maior, são 3 dedos que eu coloco. Ou seja, um membro do meu corpo faz uma coisa e o outro faz outra. E por que na casa do Senhor nós não fizemos a mesma coisa? Por quê? Por quê? Por que diz o Senhor nesta noite?
se somos o mesmo corpo, se fazemos parte do mesmo corpo. A mão direita não tem que ter inveja da mão esquerda, só porque a mão direita tem mais força que a esquerda. Quantos não têm o braço esquerdo e fazem muito mais que nós que temos os dois braços? Comprometimento e envolvimento com a obra do Senhor. Comprometimento e envolvimento com a missão que nos foi dada em Marcos 16. Comprometimento e envolvimento. Mas tem mais coisa. Motivação. A pessoa que mais te motiva esta noite é o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Ele morreu na cruz do Calvário por você. Aleluia. Porque Ele doou a sua vida por você. Porque Ele fez o sacrifício vivo por você e por mim. Então, focando em Jesus, tira o pastor de lado, foca no Senhor. Porque nós, como homens, pastores, nós temos defeitos. Se você olhar para o pastor Antônio, você vai ver 1000 defeitos neste homem. Se você for se espelhar, você vai ver 1000 defeitos nele. Claro que ele se esforça, todos nós nos esforçamos, mas o caráter do homem é ser enganoso. Claro que nós somos transformados à medida que o Senhor vai nos usando, com consagração, com oração, com jejum. Mas não olha para o homem, não. Quem te motiva, Jesus. Quem te deu a ordem foi o Senhor Jesus. Quem te disse ide e pregai o Evangelho foi Jesus. A definição de envolvimento também significa um ato ou efeito de envolver-se voluntariamente naquilo que é mais caro. Ou seja, o Senhor não quer você obrigado a fazer a obra dele. Não, 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 não. Ele quer que você seja voluntário, assim como ele foi voluntário em doar a sua vida para salvar a minha e a tua. Aleluia. Você não vem fazer missão esperando que o pastor Antônio diz assim, ó, parabéns, meu filho, você foi muito bom, você foi, ó, show. Se você esperar isso, meu amigo, você está perdido. Mas você tem que vir, porque, olha, eu evangelizei aquela menina ali, ela veio na igreja, pastor. Eu entreguei um folheto para aquela menina no ônibus, hoje ela está aqui. Me ajuda em oração, Senhor, pastor, para nós poder, que Deus fale com ela. Isso é lindo. Irmãos, eu me lembro que quando eu era mais jovem, com 16, 17 anos, eu desci as águas com 15 anos, lá em Porto Alegre. Eu sou gaúcho. E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu entreguei o meu primeiro folheto. Aquilo para mim parecia que era um ápice. Eu cheguei em casa e falei para o pai assim, pai, eu não sei o que eu estou sentindo, pai, mas é tão bom, é tão legal, é tão gostoso. E ele me perguntou assim, tá, mas o que o pessoal fez, filho? Era
a Jesus. Não me vem da memória se ele foi realmente para Jesus. Pois já fazem muitos anos, eu estou com 54, vou fazer 55, é difícil da gente lembrar. Mas algumas coisas, esses faixas de memória que marcam a gente, nós nos lembramos. Quando é que foi que você ofereceu um folheto da palavra de Deus para alguém? Qual foi a última vez que você se comprometeu e se envolveu com a palavra de Deus, falando desse amor para alguém? Aleluia. Quando foi a última vez? Colossenses 3, 23 e 24 diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Carta do apóstolo Paulo também. Aquele que perseguiu o Evangelho, aquele que perseguiu a Cristo, ele mesmo veio falar aos Colossenses que tudo que nós fizermos, nós não temos que fazer para a nossa vanglória, mas sim para a glória de Deus. Eclesiastes 9 e 10 diz assim: tudo quanto te vier na tua mão, faze conforme a tua força. A parte A desse versículo, ela diz assim: que tudo que tu te colocar na tua mão, faz com a tua força. Se você é líder, você vai fazer, mas não é para se mostrar para o seu pastor. Você vai fazer porque Deus está te dando força, e a força ela vai até ali, e Deus sabe até onde vai a tua força, porque a tua recompensa não vem do homem, a tua recompensa não vem do nosso pastor setorial, pastor Luiz Donizete, não, ela vem do Senhor. E eu concluo, meus irmãos, porque a hora já é avançada, dizendo assim: de que adianta ser comprometido e não envolvido, ou envolvido e não comprometido? Devemos estar focados na nossa verdade, a verdade que é Cristo, comprometido, que é o reino, comprometidos no reino, na palavra da verdade. Uma vez que, quando estamos em um relacionamento humano, somos assim tão comprometidos. Eu digo, quando você tem um comprometimento homem, mulher, chefe, patrão, você tem comprometimento, você tem fidelidade, você tem doação voluntária. Não somos comprometidos e nem envolvidos. O fato é que Ele nos amou primeiro. Cristo nos amou primeiro. Nestes últimos tempos aqui na terra, teremos que levantar uma geração de verdadeiros comprometidos e envolvidos somente com uma coisa: com a palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Se coloque em pé, meu irmão. Eu quero orar por você esta noite, mas eu quero fazer um convite diferente, se o pastor me permite. Se você não quiser sair do seu lugar, não tem problema nenhum. Mas se você realmente, esta mensagem, ela calou no seu coração,
E você realmente daqui para frente, você quer estar envolvido e comprometido com a obra do Senhor. E principalmente com a missão. Que a nossa convenção ela vem enfatizando essa frase: evangelismo. A chama ela não pode apagar. Irmãos, sabe por que a chama não pode apagar? Porque muitas vezes esse homem aqui, que é o pastor dessa igreja, está quase apagando e está ali, ó, soprando para não apagar. Sabe por quê? Porque falta algo no lado dele dizendo assim: pastor, eu estou do seu lado. Seja o que for, pastor, eu estou do seu lado, pastor. Eu estou realmente envolvido e comprometido com a causa do Evangelho. Irmãos, eu não estou falando que existem pessoas que não estão envolvidas. O Senhor só veio a chamar a nossa atenção de o quanto, qual é a porcentagem deste envolvimento, deste comprometimento. E se a palavra falou com vocês, pode vir aqui. Eu quero orar por você. Aleluia. Eu quero orar por você. Para Deus te dar mais comprometimento, mais envolvimento na obra do Senhor. Porque é tão delicioso, tão saboroso a gente trabalhar para Jesus. Que nós trabalhamos voluntários, né, pastor? Ninguém nos dá nada. Passa aqui na frente. Passa aqui na frente para o Senhor te dar mais altivez, mais força. Mas eu também quero fazer um convite para aquele irmão, para aquela irmã que necessita de uma oração, está se sentindo fraco, ou necessariamente acha que não tem condições de trabalhar na missão, de falar de Jesus, para que Deus tire a timidez. Eu quero orar por você. E o terceiro convite que eu quero fazer, eu não sei se tem pessoas que ainda não conhecem Jesus. Jesus é esse que eu apresentei para vocês. É o dono da obra, é aquele que morreu por mim e por ti, que sacrificou o seu corpo pela minha salvação. Venha aceitar esse Jesus essa noite. Aqui tem uma família, Nova Canaã tem uma família que vai abraçar você, que vai ajudar você em toda e qualquer situação. Mas eu vou dizer uma coisa: no meu tempo tinha um corinho que dizia assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer livre.
Eu não vou insistir mais, é hora já de entrar. Eu vou orar com a permissão do pastor. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra que foi pregada, Senhor, nesta noite, a qual o apóstolo Paulo vem a nos falar, Senhor, que nós devemos oferecer o nosso culto racional a Ti, Senhor, como sacrifício vivo, Senhor. E Tu venha nos enfatizar, Senhor, para estarmos mais, Senhor, vigilantes, Senhor, porque somos um corpo só, Senhor, e um corpo com vários membros, Senhor. Cada um tem dado uma função e uma chamada, Senhor. Mas nesta noite, Senhor, como Tu mesmo falaste, Jesus, que nós possamos ir e pregar o Evangelho a toda criatura, Senhor. Nos dá comprometimento com a Tua palavra, Senhor.